Quando as amigas tóxicas da minha esposa convenceram a fazer as malas e sumir por uma semana para me dar uma lição, elas acharam que eu rastejaria de volta implorando perdão. Elas subestimaram quem eu sou. Em vez de desespero, peguei o telefone e fiz uma ligação que viraria o joguinho delas de cabeça para baixo. Enquanto Clara comemorava sua suposta vitória com aquelas mulheres amarguradas, regada a espumante e conselhos venenosos, eu tomava uma atitude que elas jamais previram. Meu nome é Leonardo Ferreira. Tenho 44 anos, e mudei muito desde que comecei a construir o que achei que duraria para sempre. Não falo apenas do meu casamento, mas da minha rede de centros automotivos. O que começou como uma borracharia de bairro, onde eu mesmo remendava pneu de Fusca, cresceu e se tornou uma rede de 5 unidades espalhadas pela grande São Paulo. Trabalhei feito um condenado para dar do bom e do melhor para minha família. Clara, de 39 anos, nosso filho Tiago, de 16 e nossa caçula Beatriz, de 12. A ironia é que o sucesso, esse mesmo que eu tanto persegui, pode ter sido o que nos destruiu. No começo, quando eu lutava para abrir a primeira loja, trabalhando 16 horas por dia com graxa impregnada sob as unhas, eu e Clara éramos uma rocha. Éramos um time imbatível. Ela me trazia marmita na oficina, ajudava a bater o caixa e até varria o chão quando eu estava exausto demais para me mexer. Mas, conforme o dinheiro começou a entrar via Pix e o faturamento disparou, algo mudou drasticamente. Clara conseguiu um emprego em uma agência bancária na Avenida Paulista e disse que queria sua própria carreira e identidade. Eu apoiei totalmente, afinal, queria que ela tivesse algo só dela. O que eu não esperava era que, naquele ambiente, ela encontrasse um grupo de amigas determinado a implodir tudo o que construímos. A primeira vez que conheci Verônica Alencar, o meu santo não bateu. Ela entrou na nossa casa como se fosse a dona, usando roupas que custavam mais do que a parcela de um carro popular. Unhas impecáveis, bolsa de grife e uma atitude que exalava uma arrogância insuportável. Tinha 45 anos, 2 divórcios conturbados e parecia ostentar esses fracassos como se fossem medalhas de honra. Verônica tinha um jeito de falar com Clara que me dava calafrios, soltando comentários venenosos sobre como minha esposa estava desperdiçando o potencial ficando presa a um marido e filhos. Ela falava das separações como vitórias financeiras, vangloriando-se de quanto dinheiro arrancou de cada ex. Esse deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Mas Clara aceitava aquilo como uma verdade absoluta. A mudança não foi brusca, foi gradual, como assistir a um engavetamento em câmera lenta na rodovia dos Bandeirantes. Ela começou a chegar tarde, alegando happy hour com as novas besties. Começou a questionar minha gestão na empresa e até como eu educava os meninos, repetindo frases que pareciam saídas diretamente da boca da Verônica. Enquanto isso, o setor automotivo estava bombando. Em 2023, minhas 5 lojas funcionavam como um relógio. A unidade original, na Zona Sul, era a nossa matriz, mas as novas lojas em Alphaville e nos condomínios de luxo eram onde o lucro real estava. Mães em seus SUVs importados e empreiteiros com picapes pesadas precisavam de serviço de primeira, e a gente entregava qualidade por um preço justo. Tiago começou a trabalhar meio período comigo, aprendendo o serviço do zero, exatamente como eu fiz. O garoto tinha jeito com as ferramentas e não tinha frescura de sujar as mãos. Imaginei que ele assumiria o negócio um dia, mantendo o nome Ferreira forte no mercado. Beatriz ainda estava focada na escola e no vôlei, mas passava na loja às vezes, encantando os clientes com aquele sorriso que me lembrava tanto a mãe dela. É isso que mais dói. Clara costumava sorrir para mim daquele jeito. Antigamente, quando a grana era curta e os sonhos eram gigantes, ela me olhava como se eu pudesse conquistar o mundo. Agora, o olhar era de uma indiferença gélida. A mudança ficou óbvia nos jantares de domingo. Costumávamos conversar sobre tudo. Escola, viagens para o litoral, expansão das lojas. Agora, Clara mal participava, apenas criticava cada palavra minha. Certa noite, Tiago contou que um olheiro de um clube ligou para ele. O garoto estava radiante, mas Clara apenas deu de ombros e disse que faculdade era cara e que ele devia considerar um curso técnico qualquer. Fiquei sem acreditar. Era o futuro do nosso filho,
e ela agia com total desdém. Quando eu disse que podia pagar qualquer faculdade graças ao meu trabalho, ela revirou os olhos e resmungou que eu só queria ostentar. Tentei conversar no quarto, perguntei o motivo da infelicidade. Ela me acusou de ser focado demais no trabalho e de negligenciar minhas responsabilidades como marido. Aquilo foi um soco no estômago, pois tudo o que eu fazia era por eles. Na cabeça dela, influenciada por aquelas mulheres, meu sucesso se tornou meu fracasso. Minha mãe, Dona Helena, de 67 anos, percebeu tudo. Num café de sábado, ela foi direta. Leonardo, precisamos falar sobre a sua mulher. Eu tentei desconversar, mas ela não deu trégua. Eu tenho observado a Clara, e aquela mulher não é a mesma com quem você casou, ela disse, servindo café na minha caneca favorita. Helena notou que Clara mal falava com as tias nos almoços de família, agindo como se estar ali fosse um castigo. Minha mãe foi cirúrgica sobre as amigas dela. Aquela tal de Alencar é veneno puro, Léo. Ela se gaba dos divórcios como troféus e não suporta ver ninguém feliz. Ela me alertou que, se eu não colocasse um limite, perderia tudo o que conquistei. Às vezes, ser um bom marido significa proteger seu casamento de quem quer destruí-lo, mesmo que essa pessoa seja sua própria esposa, finalizou ela. Voltei para casa com as palavras dela martelando na cabeça. Sabia que a briga estava chegando, e o pior. Eu não sabia se o meu casamento ainda tinha conserto. O confronto veio antes do que eu esperava. Saí mais cedo da loja da Zona Oeste, esperando passar um tempo de qualidade com a família e talvez levar a Clara para jantar. Em vez disso, entrei no que parecia uma sessão de descarrego vinda do inferno. Clara estava sentada na sala com Verônica e outras duas mulheres que eu não conhecia. Elas estavam dissecando casamentos como cirurgiãs com escalpelos, entre taças de vinho e risadas cínicas. O grande problema desses homens, dizia Verônica, girando sua taça de espumante com aquele ar de superioridade, é que eles acham que ser provedor é a mesma coisa que ser um bom marido. Eles se matam de trabalhar e esperam que a gente bata palma pelas migalhas que jogam no nosso caminho. Como se pagar as contas fosse um favor. Uma das outras mulheres, uma ruiva de rosto esticado por procedimentos estéticos, riu com amargura. Nem me fale. Meu ex achava que me dar uma joia de vez em quando compensava o fato de ele me ignorar o ano todo. Como se um bracelete da Vivara pudesse substituir uma conversa de verdade ou uma viagem que eu mesmo escolhesse. A terceira mulher, loira e com um jeito de quem vive em salão de beleza, assentiu com entusiasmo. Eles usam o sucesso como desculpa para fugir da intimidade real. É sempre o mesmo papo. Desculpe, querida, não posso falar agora. Tenho que sustentar a casa. Enquanto isso, a gente vai morrendo por dentro de solidão e tédio. Fiquei no corredor, invisível, ouvindo aquelas mulheres destruírem a instituição do matrimônio com o entusiasmo de quem comenta o capítulo da novela das 9. Mas o que realmente me deu um nó no estômago foi ouvir a voz da Clara se juntar ao coro. O Leonardo botou na cabeça que, só porque a rede de lojas dele é um sucesso, ele é automaticamente o pai do ano e o marido perfeito, disse minha esposa, em um tom de deboche que eu nunca tinha ouvido antes. Mas esse sucesso não vale nada se ele não está emocionalmente disponível. Ele chega em casa esperando o jantar na mesa e confete por ter trabalhado duro, como se a vida fosse só isso. Emocionalmente disponível? Eu sentia o sangue ferver. Eu trabalhava feito um mouro para que ela e as crianças tivessem o que havia de melhor. Nunca faltei a uma reunião de pais, nunca perdi um jogo de vôlei da Beatriz ou um treino do Tiago no clube. Levava todo mundo para viajar todo ano, Gramado, Nordeste, Disney. Quando foi que o meu esforço virou migalha? A voz de Verônica cortou meus pensamentos como uma navalha. Homens assim são controladores, Clara. Eles usam a segurança financeira como uma coleira curta para te manter dependente. A questão é: o que você vai fazer? Vai passar o resto da vida sendo grata por essas migalhas ou vai exigir o que é seu por direito? Foi o limite. Entrei na sala e a conversa parou na hora, como se tivessem apertado o botão de mudo. 4 pares de olhos se cravaram em mim. Boa noite,
senhoras, eu disse, mantendo a voz firme, apesar da raiva que subia no meu peito. Espero que a reunião esteja sendo produtiva. Verônica deu aquele sorriso falso, de quem olha para baixo. Leonardo, que surpresa! Estávamos apenas em um papo de mulher. Coisas que você não entenderia, com certeza. Na verdade, o papo estava bem interessante lá do corredor, respondi, encarando-a sem piscar. Principalmente a parte sobre controladores e coleiras. Querem explicar melhor o que isso significa na minha casa? A tensão na sala ficou tão pesada que dava para cortar com uma faca de churrasco. O rosto da Clara ficou vermelho de ódio. As outras duas convidadas subitamente ficaram muito interessadas no fundo de suas taças. Acho melhor a gente ir, disse a ruiva, levantando-se às pressas. Clara, obrigada pelo vinho. A gente se fala no WhatsApp. Depois que elas saíram, batendo a porta com a velocidade de quem foge de um flagrante, Clara se virou para mim possessa. Como você ousa me envergonhar assim na frente das minhas amigas? Você é um ogro. Te envergonhar? Olhei para ela, sentindo uma mistura de pena e raiva. Eu chego na minha própria casa e encontro você falando do nosso casamento como se fosse uma sentença de prisão perpétua. O que você esperava? Um aplauso? Mas a dor maior não vinha das brigas. Vinha de ver o impacto disso nos meus filhos. Tiago e Beatriz não eram cegos. Eles sentiam a energia pesada, viam como a mãe estava fria e ouviam os sussurros que cessavam assim que eles entravam na cozinha. Tiago passou a ficar quase todo o tempo comigo na matriz. Ele chegava da escola, pegava o macacão e se enfiava embaixo de algum carro. Trabalhávamos lado a lado em um silêncio cúmplice, tentando ignorar o elefante na sala. Pai, ele disse certa tarde, enquanto limpava as mãos de graxa. Está tudo bem com a mãe? Ela parece que não está mais aqui, sabe? Olhei para o meu filho, já um homem, e não tive coragem de mentir. Sua mãe está passando por uma fase difícil, Tiago. Às vezes as pessoas se perdem no caminho. Ela está estranha demais, ele desabafou. Antes ela perguntava de tudo, me incentivava. Agora, mal tira os olhos do celular. Parece que a gente é um estorvo na vida dela. Aquilo me dilacerou. E com a Beatriz era pior. Minha caçula começou a inventar dores de estômago constantes para não ir à escola. A coordenadora me ligou preocupada. Beatriz, que sempre foi a alma do time de vôlei e uma aluna nota 10, estava se isolando. Quando fui conversar com ela no quarto, ela desabou. Pai, por que a mamãe não gosta mais da gente? Ela perguntou, com os olhos vermelhos. Filha, não diga isso. A mamãe ama vocês mais que tudo, tentei consolar, sentindo o peso de uma mentira que eu mesmo já não acreditava mais. Não parece, Beatriz sussurrou. Ela não vai mais aos meus jogos. Quando eu tento falar com ela, ela diz que está exausta ou que eu estou sendo carente. Ela só quer saber daquelas amigas chatas. Puxei minha pequena para um abraço apertado. Aquelas mulheres não estavam apenas implodindo meu casamento, estavam sequestrando a mãe dos meus filhos. Ali, eu tomei uma decisão. Eu não podia salvar a Clara dela mesma, mas eu ia proteger meus filhos, custasse o que custasse. A descoberta final veio por um erro dela. Eu estava fechando o balanço do mês quando notei movimentações estranhas na nossa conta conjunta pessoal. Saques altos, transferências via Pix para nomes desconhecidos e débitos em lojas de luxo que não faziam parte do nosso estilo de vida. Reais 25 mil para uma tal de Alencar Consultoria. Outros reais 15 mil para um spa de luxo no interior de São Paulo. Reais 10 mil em boutiques nos Jardins. No total, quase reais 75 mil evaporaram em 6 meses. Tudo autorizado por ela. Fiquei no escritório da matriz, encarando os extratos, sentindo o gosto amargo da traição financeira. Aquele era o dinheiro que estávamos guardando para a faculdade dos meninos e para nossa futura aposentadoria. Clara estava sistematicamente drenando nosso patrimônio. O pagamento para a Alencar Consultoria foi a gota d'água.
Descobri que era a conta pessoal da Verônica. Clara estava pagando para aquela mulher dar consultoria de vida, ou melhor, para ensinar como destruir a própria família. Quando a confrontei na cozinha, ela não baixou a guarda. E daí? Metade de tudo que você ganha é meu por lei, Leonardo. Eu não tenho que pedir permissão para usar o dinheiro que eu ajudei a construir. Metade? Eu disse, chocado. Esse dinheiro era o futuro do Tiago e da Beatriz. O que você pagou para Verônica Alencar, Clara? Por que R$ 25.000 na conta dela? O rosto dela empalideceu por um segundo, mas logo voltou a ficar rígido. Isso é investimento pessoal. Coisas que você não entende porque só pensa em lucro e oficina. Eu penso na nossa família. Joguei os extratos na mesa. Você gastou uma fortuna em spas e roupas de grife enquanto seu filho acha que você não o ama mais e sua filha chora toda noite. Valeu a pena? O veneno da Verônica foi tão caro assim? Por um breve momento, vi uma sombra de culpa no olhar dela, mas foi rapidamente substituída por uma frieza que eu nunca imaginei encontrar na mulher que um dia me trouxe marmita na oficina. Eu mereço, ela disse, com a voz gélida. Sacrifiquei meus melhores anos por você. Agora é a minha vez de viver. Foi naquele momento, entre o cheiro do café e os papéis espalhados na mesa, que eu entendi. A Clara com quem eu me casei tinha morrido. E eu precisava agir rápido antes que ela enterrasse o resto de nós junto com ela. Eu deveria ter imaginado que algo estava sendo tramado nos bastidores quando vi Clara começar a tirar as malas do maleiro naquela manhã de terça-feira. Ela se movia pelo quarto com uma energia gélida e determinada, dobrando as roupas com uma precisão militar, como se estivesse se preparando para uma guerra santa, e não para uma simples viagem de descanso. Onde você pensa que vai com essa mala? Perguntei, encostado no batente da porta, observando-a organizar itens de higiene pessoal com uma pressa nervosa. Clara nem sequer se deu ao trabalho de me olhar nos olhos. O desdém era palpável. Vou ficar na casa da Verônica por uns dias. Nós dois precisamos de um tempo para processar as coisas. Preciso pensar no que eu realmente quero deste casamento, se é que ainda existe um. Fiquei ali parado, sentindo o calor da caneca de café na mão, tentando digerir aquela audácia. Engraçado. Eu não sou o cônjuge que anda desviando dinheiro da conta dos filhos e falando mal da própria família para um grupo de mulheres que colecionam divórcios como se fossem figurinhas de álbum. Isso a atingiu em cheio. Ela parou o que estava fazendo, impertigou-se e me lançou um olhar que poderia congelar o asfalto da Avenida Paulista ao meio-dia. É exatamente disso que eu estou falando, Leonardo, disse ela, fechando o zíper da mala com um movimento brusco que quase rasgou o tecido. Você sempre tem que ter a última palavra. Você sempre tem que ser o santo, o provedor injustiçado. Pois bem, talvez agora você aprenda, na prática, como é se sentir sozinho de verdade. Sem ninguém para cuidar da sua casa ou da sua vida. Coloquei a caneca sobre a cômoda, sentindo um peso frio e definitivo se instalando no meu peito. A ficha finalmente caiu. Então é esse o plano? O conselho das suas consultoras? Fazer as malas e abandonar sua casa e seus filhos para dar uma lição no marido? Você acha mesmo que isso é maturidade? Minhas amigas me abriram os olhos para o fato de que eu mereço muito mais do que essa vida medíocre ao seu lado, rebateu Clara, com uma confiança que claramente não era dela, mas sim de Verônica. Elas me garantiram que, se eu sumir por uma semana, você vai finalmente cair na real. Vai perceber o buraco que eu deixo e vai começar a me tratar com o respeito e a generosidade financeira que eu mereço. Lá estava. O roteiro estava escrito. As más influências da minha esposa a convenceram a usar o abandono do lar como uma ferramenta de chantagem emocional, exatamente como minha mãe, com sua sabedoria de anos, havia previsto. Aquelas mulheres tinham transformado a destruição de uma família em um joguinho de poder barato. E se eu não for atrás de você rastejando? Perguntei, mantendo a voz tão calma que chegou a me surpreender. E se eu não implorar para você voltar? A autoconfiança da Clara vacilou por um milésimo de segundo.
Vi a dúvida passar pelos olhos dela, mas o orgulho, alimentado por meses de veneno, falou mais alto. Ela ergueu o queixo, desafiadora. Então acho que nós dois saberemos exatamente onde cada um pisa. Ela pegou a mala e caminhou em direção à porta, parando apenas para desferir o que ela acreditava ser o golpe final. O Tiago e a Beatriz vão para a casa da sua mãe hoje à tarde. Já falei com ela e organizei tudo. Assim, você terá a casa inteira vazia para refletir sobre todas as suas falhas, sem nenhuma distração familiar para te confortar. Assisti Clara sair do nosso quarto, ouvi o som dos seus saltos estalando na escada e o estrondo seco da porta da frente batendo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sentei-me na borda da cama que compartilhamos por 15 anos, a mesma cama onde planejamos nossas lojas e sonhamos com o futuro dos nossos filhos, e tentei entender em que momento nós se transformou nesse eu contra você. Mas, enquanto eu estava ali sentado, algo inesperado aconteceu. Em vez do pânico, da angústia ou do desespero que Clara e Verônica certamente esperavam que eu sentisse, experimentei uma sensação avassaladora de alívio. Pela primeira vez em meses, o ar da casa parecia respirável. A névoa de tensão constante tinha se dissipado. O pisar em ovos que definia meus dias tinha chegado ao fim. Talvez essa semana separados realmente ensinasse uma lição valiosa a alguém. Só não seria a lição que a Clara estava planejando. Peguei o celular e liguei para minha mãe. Avisei que os netos estavam a caminho. A voz de Dona Helena soou grave, mas sem um pingo de surpresa. Eu te disse, meu filho. Eu avisei que o golpe viria. Essa moça está achando que você é um daqueles maridos frouxos que a Verônica Alencar costuma manipular. O que você pretende fazer agora? Vai ficar aí sentado esperando ela decidir se volta ou não? Olhei ao meu redor. A casa parecia subitamente mais ampla, mais limpa e, ironicamente, mais minha. Não, mãe. Eu não vou esperar. Vou ligar para um advogado agora mesmo. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Você tem certeza disso, Leonardo? É uma decisão sem volta. Tenho a certeza absoluta de que é o que precisa ser feito, respondi com uma firmeza que veio do fundo da alma. A Clara fez a escolha dela no momento em que permitiu que o veneno de terceiros destruísse o que tínhamos. Se ela quer jogar pesado, ela vai descobrir que eu não brinco em serviço quando o assunto é proteger o futuro dos meus filhos e o patrimônio que eu construí com tanto suor. Ela quer liberdade? Eu vou dar a ela toda a liberdade do mundo. Após desligar, caminhei até meu escritório e abri o computador. Comecei a pesquisar os melhores advogados de família especializados em blindagem patrimonial e divórcio litigioso na capital. A ironia era cruel. Enquanto Clara provavelmente brindava sua liberdade e sua coragem na cobertura da Verônica, regada a fofocas e risadas, eu estava dando os passos legais para tornar essa separação definitiva e irreversível. Ela achou que estava me dando uma lição de moral, eu estava prestes a dar a ela uma lição de realidade. O escritório de advocacia Mendes e Associados, nos arredores da Avenida Brigadeiro Faria Lima, tinha uma reputação sólida em lidar com divórcios complexos que envolviam grandes ativos empresariais. Marquei uma consulta para aquela mesma tarde de terça-feira. Concluí que, se era para colocar um ponto final, que fosse com profissionalismo. O doutor Ricardo Mendes era um homem na casa dos 50 anos, de fala pausada e cabelos grisalhos, cuja postura sugeria que ele já tinha visto todos os tipos de naufrágios matrimoniais imagináveis. Conte-me exatamente o que está acontecendo, Leonardo, disse ele, recostando-se em sua poltrona de couro e unindo as pontas dos dedos. Expus toda a história. A transformação radical da Clara, a influência nociva da Verônica Alencar, a traição financeira sistemática e, finalmente, o abandono do lar naquela manhã. Mendes ouviu tudo sem interrupções, fazendo anotações rápidas em um bloco jurídico. Quantas unidades de negócio estamos falando? Ele perguntou, direto ao ponto. 5 centros automotivos, todos no azul e com faturamento sólido. O negócio vale cerca de 10 milhões de reais, talvez mais se considerarmos o valor de mercado atual, respondi. Mendes assentiu com seriedade.
Sua esposa retirou quase R$ 75.000 em 6 meses. Isso é má conduta financeira clara. Em casos assim, aliados ao abandono voluntário do lar, o judiciário brasileiro tende a ser rigoroso com o cônjuge que agiu de má-fé, especialmente quando o patrimônio dos filhos é colocado em risco. Vamos agir rápido com uma medida cautelar. Assinei o contrato de honorários ali mesmo. Ao sair do escritório com a pasta de couro debaixo do braço, senti algo que não experimentava há meses. O controle da minha própria vida. Pela primeira vez, eu não estava apenas reagindo aos ataques da Clara, eu era o protagonista da minha defesa. As amigas dela acharam que uma semana fora me daria uma lição? Pois bem, elas estavam prestes a aprender o que acontece quando se mexe com um homem que já chegou ao seu limite. Na tarde de sexta-feira, 5 dias após a saída dramática, ouvi o barulho da chave na porta da frente. Eu estava no meu escritório em casa, revisando a papelada enviada pelo Dr. Mendes. O som dos saltos dela batendo no piso de madeira ecoou pelo corredor. Clara apareceu na porta com um semblante vitorioso, esperando, com certeza, que eu me ajoelhasse de alívio por sua volta. Continuei sentado, observando-a com a frieza de quem observa um estranho em uma estação de metrô. Voltei, anunciou ela, como se estivesse me concedendo um milagre. Estou vendo, respondi, fechando a pasta amarela devagar. Como foi a sua temporada de reflexão? O tom casual e desapegado da minha voz a deixou visivelmente desequilibrada. Ela esperava choro, súplicas ou uma doutor de 5 horas. Não foi uma folga, Leonardo. Foi um tempo necessário para a gente pensar no que realmente quer dessa relação. E o que você decidiu, Clara? Perguntei, estudando o rosto da mulher que eu amei por 2 décadas. Quero mudanças reais, disse ela, cruzando os braços com arrogância. Quero que pare de me ver como algo garantido. Quero que dê valor à mulher que tem ao seu lado antes que seja tarde demais. Foi quando comecei a rir. Não era uma risada de alegria, mas aquela gargalhada seca de quem percebe o absurdo de uma situação. Do que você está rindo? Ela exigiu, irritada. Levantei-me, fui até a gaveta e peguei um envelope pardo lacrado. O que é engraçado, Clara, é que você realmente achou que esse seu teatrinho barato funcionaria. Achou que, sumindo por uma semana, eu viria rastejando feito um vira-lata. Você não sentiu minha falta nem um pouco? Ela perguntou, e pela primeira vez a máscara de confiança vacilou. Sabe do que senti falta? Da Clara com quem eu me casei. Aquela mulher íntegra que jamais roubaria o futuro dos próprios filhos para pagar consultoria de divorciada. Aquela que não deixaria um bando de mulheres amarguradas destruir seu lar. Essa mulher morreu. Entreguei a ela o envelope. Aqui estão os papéis do divórcio. Dei entrada na quarta-feira, logo após você sair para me dar uma lição. O rosto de Clara perdeu a cor instantaneamente. Suas mãos tremiam ao ler a primeira página da petição inicial. Você está blefando. Sussurrou ela. Você não terminaria tudo por causa de uma briga e uma semana fora. Não estou blefando. O casamento acabou no momento em que você colocou a Verônica Alencar dentro da nossa conta bancária e do nosso quarto. Suas amigas conseguiram o que queriam. Mais um divórcio para a coleção delas. Parabéns, você agora é uma delas. Ela tentou segurar meu braço, chorando. Leonardo, por favor. Eu mudo, eu paro de ver as meninas, a gente faz terapia. Afastei-me gentilmente. É tarde demais. Você escolheu o veneno delas em vez da nossa família. Agora, colhe os frutos. O divórcio durou 8 meses. Foi um processo desgastante, mas necessário. Quando os extratos bancários foram apresentados em juízo, provando desvio de dinheiro para Alencar Consultoria, o advogado dela a aconselhou a aceitar um acordo rápido antes que as coisas piorassem. Fiquei com a rede de centros automotivos e com a casa da família. Clara recebeu uma partilha justa, mas longe da fortuna que esperava. O juiz não comprou a tese de que desviar dinheiro dos filhos era investimento em autodescoberta.
Tiago decidiu morar comigo em tempo integral. Aos 17 anos, ele já tinha maturidade para entender que o que a mãe fez foi uma traição contra todos nós. Ele trabalha na matriz toda tarde, aprendendo a ser o sucessor do Império Ferreira. Beatriz divide o tempo, mas passa a maior parte das noites comigo. Clara tenta ser presente, mas o dano na relação com a filha é profundo. Crianças não esquecem quando são trocadas por happy hours e amizades tóxicas. Hoje, estou melhor do que nunca. Os negócios prosperam sem o peso constante de alguém minando meu entusiasmo. Abri a sexta unidade e o faturamento nunca foi tão alto. Há 6 meses, conheci a Alessandra. Ela tem 30 anos, é enfermeira pediátrica e tem uma alma leve. Ela respeita meu trabalho, adora meus filhos e o mais importante. Não tem um conselho de amigas buzinando veneno no ouvido dela. Estamos indo devagar, mas pela primeira vez em anos, durma em paz. Clara continua com a Verônica e o resto daquela trupe. Soube que ela mora em um apartamento pequeno e namora um rapaz muito mais novo que ela sustenta. Verônica convenceu de que ela está vivendo sua melhor versão, mas quando a vejo nos eventos da escola, ela parece exausta, carregando o peso de uma liberdade que, no fundo, é uma solidão profunda. Às vezes me perguntam se eu deveria ter lutado mais. A resposta é um sonoro não. Casamento é parceria, não é sequestro emocional. Meu conselho? Se o seu cônjuge escolhe o veneno de terceiros em vez da segurança do lar, acredite no que ele está te mostrando. Às vezes, a lição que alguém tenta te dar acaba sendo a libertação que você precisava. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.